Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco e que a palavra a ser proclamada nessa noite venha tocar diretamente cada um dos nossos corações, de maneira que saiamos daqui cheios da presença do Senhor, como verdadeiro adorador. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versos de número 1 aos versos de número 4. Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. Antes, peçamos ao Senhor a iluminação do seu Espírito. Senhor, ainda em Tua presença, ó Deus, queremos ainda também Te louvar, Te engrandecer e declarar com os nossos lábios aquilo que verdadeiramente, ó Deus, está em nosso coração. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus e não há outro. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a Tua igreja, de maneira que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando nos nossos corações, que o efeito venha a ser, ó Deus, um coração contrito, quebrantado, restaurado, renovado e alimentado pela Tua palavra. Te pedimos, pois somos pecadores, tende misericórdia de nós, ó Deus, e renova a nossa vida, a nossa fé e esperança, para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, no nome do nosso intercessor, Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Estarei lendo esse texto, e assim os irmãos estarão assim acompanhando, mesmo silenciosamente. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, pela manhã, Deus falou aos nossos corações a respeito da importância da nossa profissão de fé. E na sua palavra descobrimos que é muito importante que aquele que se diz cristão verdadeiro confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E que em seu coração creia que esse Cristo, o Filho de Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a condição daqueles que desejam ser salvos.
E aprendemos também que essa condição de professar e de crer com o coração, todos esses estão em uma situação a qual recebe de Deus a ação, e que não é o homem que toma a posição, ainda que ele seja responsável, mas é Deus que vem até o pecador, que tira ele do lamaçal do pecado, tira o seu coração de pedra, dá um coração de carne, para que assim ele possa crer e consequentemente professar a sua fé viva e verdadeira no Deus onipotente, que pode salvar a vida de todo aquele que crer. Mas, irmãos, em contraste a isso, nós vivemos em umas circunstâncias, em dias de incredulidade, os quais muitos cristãos têm abandonado a sua fé. O Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus apóstolos, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E quantos são aqueles que começaram bem contigo quando você veio aqui à frente e professou sua fé e fez uma aliança com Deus e com a igreja, que começou até mesmo a se destacar nas mensagens, na proclamação do Evangelho, mas que com os apegos da vida, com as circunstâncias, com as pressões, com os problemas pessoais, muitos deles, se pudéssemos aqui abrir a oportunidade para contar quantos aqueles que começaram bem e terminaram mal, não daria tempo essa noite para todos nós falarmos daqueles que naufragaram na fé. Irmãos, essa palavra, ela traz para a igreja um alerta muito grande, que apesar de sermos servos de Deus, apesar de você conhecer a palavra de Deus, de ser firme aqui na igreja, de ler as Escrituras, é possível que ainda assim, com todo esse conhecimento, apostatarmos da fé, naufragarmos, nos afastar do Senhor. E isso traz para nós esse grande alerta de olharmos para as nossas vidas e ter cuidado e zelar por nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para essa carta, nós encontramos esse contexto. Hebreus capítulo 10, o verso de número 25, nos mostra isso. Quando diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pois bem, essa carta ela é dirigida a cristãos que foram convertidos do judaísmo para a religião cristã, para o cristianismo. Eles eram judeus, a grande maioria, mas que ouviram a mensagem do Evangelho, creram no Cristo ressurreto, e agora eles se chamavam não fazia parte não mais da religião judaica, mas agora da religião verdadeira. Eles agora não viviam na sombra, mas agora serviam ao Deus verdadeiro. Mas, irmãos, esses cristãos recebem essa carta porque eles estavam sendo tentados a abandonar a sua fé em Cristo e retornar à sua antiga religião. Isso porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos. E é interessante que as pessoas que perseguiam esses cristãos eram não somente as autoridades, mas os próprios judeus. Os próprios judeus estavam perseguindo esses judeus que agora deixaram os seus pecados e abraçaram a graça dada pelo próprio Deus por meio do seu Filho. E rejeitar
ou melhor dizendo, declarar ser cristão para aquele contexto era o mesmo que estar disposto a passar por aquilo que Paulo passou. Ser chicoteado, ser maltratado, ser expulso da cidade, ser vilipendiado, sofrer abusos por meio da autoridade, por meio da sociedade, sofrer até mesmo o perigo de perder a própria vida. Então perceba que a circunstância em que esses cristãos se encontravam não era uma situação muito fácil, mas eles se encontravam em uma situação de perseguição. E nós sabemos que muitos cristãos, por sua fé genuína no Deus que os libertou, deram suas próprias vidas, perderam seus filhos, os seus bens, e foram chamados de mártires. Mas, irmãos, no século I, nem tudo que nós sabemos, aqueles cristãos que foram perseguidos, nem todos eles foram até o fim no que tange a sua fé em Cristo, porque nem todos estão dispostos a morrer por Cristo. Essa não é toda a verdade, porque muitos deles, com medo dos leões, com medo das autoridades, com medo da espada e do fogo, eles negavam o Senhor Jesus Cristo. Eles abandonavam a sua fé para que as suas vidas fossem poupadas. Eu pergunto aos irmãos, que nós respondemos para nós mesmos, até onde nós iríamos por causa de Cristo? Porque esses irmãos, eles estão agora meio que apertados, sendo tentados a retornar àquilo que jamais poderia levá-los à sua salvação. Sendo assim, queridos, essa carta também demonstra que há um autor, um crente, a qual nós não sabemos o autor da carta, mas pelo que nós conhecemos, pelos indícios da carta, é que era um judeu que tinha um grande conhecimento do judaísmo, da religião judaica, que conhecia bem o Antigo Testamento, que era conhecido não só dos apóstolos, como também dessa comunidade. Talvez seja aí o motivo por não colocar o nome, por não se identificar. Mas o certo é que o tempo passou e nós não sabemos quem é o autor. Mas o que sabemos é que esse homem ele era poderoso em palavra e que havia um respeito muito grande com relação dessa comunidade para esse homem de Deus. E ele, ciente da situação em que a igreja se encontrava, ele agora escreve, mostrando para esses irmãos que eles não fizessem de maneira alguma essa posição, porque deixar a Cristo, abandonar a Cristo, era o mesmo que sentenciar a sua própria condenação. Então ele escreve a esses irmãos, mostrando que Cristo, ele é a revelação máxima de Deus. E nós vamos encontrar nessa carta esse homem mostrando o contraste entre a superioridade de Cristo e as demais revelações do passado, mostrando que Cristo ele é superior
aos profetas, que Cristo ele é superior ao sacerdote, a Arão, a Moisés, que Cristo ele era superior até mesmo aos anjos, o que Cristo fez na cruz, o sacrifício que Cristo fez na cruz era maior e perfeito, muito maior do que o sacrifício que era feito no templo. Afinal, Cristo era maior que o próprio templo. Esse, irmãos, é o contexto, a preocupação, o foco a qual esse homem escreve essa carta, para que esses irmãos não abandonem a sua fé, para que a apostasia não seja uma realidade na vida desses irmãos. E essa deve ser a preocupação de todos nós, porque é possível que nos desviemos do Evangelho. Essa é um solene alerta a todos nós, pecadores, ainda que remidos, mas que precisamos do Senhor, que precisamos do teu auxílio. Sendo assim, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, a qual é o tema da nossa mensagem hoje: como fugir da apostasia? O que as Escrituras nos ensina de forma que possamos estar de maneira sólida, certos de que jamais nos desviaremos do Evangelho? E a primeira afirmação, a primeira razão, está no verso de número 1. Leamos todos juntos o verso de número 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Observe, irmãos, que no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, o autor vai mostrar que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, mostrando que Deus se faz carne e vem até os pecadores para nos dar a salvação, aquela que por nossas próprias forças jamais alcançaríamos. Ele mostra também no verso de número 5 ao verso de número 14, que a superioridade de Cristo, que servir a Deus é algo muito mais amplo, porque as coisas que ficaram para trás, aquilo que Deus se revelava e falava ao seu povo, não se compara com esse Deus que é o dono do universo, enquanto que os anjos eram apenas ministradores. E aqui ele mostra essa razão, a aplicação a qual nós devemos atentar a essa pergunta que surge para nós: como fugir da apostasia? E o autor nos mostra isso, a palavra de Deus nos diz: por esta razão, porque Cristo é a revelação máxima de Deus, porque Cristo é superior a todas as revelações do Antigo Testamento, porque Cristo é superior aos anjos e a todas as coisas que representava o que o Cristo prometido. É por esta razão que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Ele traz para nós, irmãos, essa realidade de que nós precisamos nos apegar, mas não é de qualquer forma, porque o autor está escrevendo não a descrente, mas a crentes, a pessoas que são chamadas de cristãos. E é interessante que esses irmãos já tinham ouvido o Evangelho, essas verdades. Que verdades essas? Que Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o prometido, Ele é o Filho de Deus, se encarnou e veio até nós. E que não há nome debaixo da terra pelo qual sejamos salvos, senão pelo nome de Cristo.
E essa expressão, quando ele diz por esta razão, por causa de quem Cristo é, devemos nos apegar mais, com mais firmeza, com maior firmeza. Não é de qualquer forma, mas a ilustração que traz aqui é como aquele homem, aquele náufrago que está em alto mar e o barco afunda e ele se apega em um pedaço de madeira, como se aquela tábua, aquela madeira fosse a sua única esperança de salvação. Irmãos, essa é a expressão, é o sentimento que esse homem de Deus traz para aquele povo e que também deve ser um sentimento recíproco da nossa parte, de nos apegar com firmeza, pois, irmãos, se não for assim, diz a palavra de Deus, jamais permaneceremos no Evangelho, para que dessas verdades, jamais nos desviemos. E é interessante que, após ele dar essa instrução, ele agora vai mostrar as razões por que nós devemos nos apegar com firmeza a essas verdades, a qual nós ouvimos, cremos e precisamos continuar crendo e vivendo com fé no Cristo que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, até o dia em que ele volte. E ele observa o verso de número 3, que ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Perceba que essa pergunta é uma pergunta que deve cada um de nós perguntar a nós mesmos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor ele está mostrando aqui que o Evangelho é a única válvula de escape para que tenhamos a certeza de que seremos salvos. Ele está mostrando que, se não for dessa forma, não haverá esperança. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas escapar de quê? Escapar das consequências dos nossos próprios pecados, escapar da ira divina, escapar da condenação eterna. É isso que ele está mostrando, que não há como o homem, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio conhecimento, escapar da ira divina, senão por meio daquilo que Cristo fez. O nosso dinheiro não vai nos salvar. Os nossos bens também não vão nos salvar. O nosso tempo de cristãos professos também não é uma garantia sólida de que assim podemos ser salvos. Os nossos filhos, os nossos amigos, todas essas coisas fazem parte da nossa vida porque são bênçãos de Deus, mas que elas não podem de maneira alguma salvar o pecador. É só por meio de Cristo, somente por meio de Jesus. Não é por meio dos apóstolos, não é por meio de Paulo, não é por meio dos profetas, não há nenhum outro caminho senão Jesus Cristo. É isso que esse homem está orientando a esses cristãos, que eles não deixem de viver uma vida que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que eles jamais abandonem a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque não há nenhum outro caminho de salvação. E ele mostra aqui, irmãos, apontando para dois aspectos. Primeiro, pela primeira
forma de Deus revelar pelo Antigo Testamento. Veja o verso de número 2. Todos juntos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ou seja, ele está mostrando aqui que se no Antigo Testamento, quando o Evangelho veio sobre a forma da lei, e as pessoas, o povo que dizia ser povo de Deus, desobedeceu ao Senhor, muito mais agora, pois é só olhar para o passado. Esse castigo, esse justo castigo, está nas páginas do Antigo Testamento. É só darmos uma olhada e observarmos com as consequências daquele que abandona sua fé na única esperança de salvação, no Messias prometido, que não precisamos mais esperar, ele já veio para nós, mas para aqueles ainda ia de vir. Mas é só olhar para aqueles desobedientes. 40 anos do deserto, praga em cima de praga, batalhas em cima de batalhas. Deus abre a terra, engole os rebeldes, manda anjos que destroem, serpentes que matam. Mas esse povo permanece com o coração endurecido. Então, se aqueles irmãos, aquele povo do passado, que conhecia, que esperava o Cristo prometido, mas que na sua vida de espera, eles naufragaram na fé, eles apostataram e receberam de Deus o justo castigo, quanto mais agora que o Deus se fez carne e veio até nós. Isso ele vai mostrar nessa parte do verso de número 3, que diz: a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Ou seja, ele mostra aqui as evidências que o Cristo encarnado, ele veio, ele pregou o Evangelho a todos. Ele ofereceu uma mensagem, não somente chamou alguns para que ninguém ouvisse, mas não, a sua mensagem era pública, para que todos pudessem ouvir o Evangelho e ser responsáveis, pelo seu destino eterno. E o autor mostra aqui que não somente isso, as evidências são maiores. Observe, o qual tendo sido anunciado pelo Senhor, ou seja, Jesus Cristo, pregando a esse povo, depois foi-nos confirmado pelos que a ouviram. Quem ouviram? Os apóstolos. E ainda mais, verso de número 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, com Cristo, com os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Observe, irmãos, que as evidências são grandes. E ainda mais, coisa que os apóstolos não tinham, hoje nós temos as Escrituras completas em nossas mãos. Essa palavra é uma palavra que nós precisamos todos os dias perguntarmos para nós mesmos: como está a nossa vida com Deus? Porque a apostasia é algo real, é algo que está na nossa porta, esperando um vacilo para que nos afastemos de Deus. Quantos são aqueles jovens, filhos de crentes, que foram instruídos
pelos seus pais, mas que hoje muitos deles têm se afastado, cresceram no Evangelho, ouviram a verdade, mas que os prazeres do mundo, as satisfações da vida, cobiçou seu coração, e que muitos deles, pela graça de Deus, alguns retornam, mas quantos são aqueles que nunca mais voltaram? Não é somente com os jovens. Você que já tem os cabelos mais brancos, experientes, você que é casado, que é noivo, todos nós, nenhum de nós está livre dessa realidade. É possível, dos que se encontram aqui, ou dos que estão ouvindo essa mensagem, estão se arrastando na vida cristã, estão aqui, mas o coração já está distante do Senhor. Essa palavra é para todos nós. Cuidado, porque a apostasia está bem pertinho para nos derrubar e nos afastar do Senhor. Essa é uma grande verdade, irmãos. Eu não sei como é que anda o seu coração, a sua devoção com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua leitura da palavra. Eu não sei como é que anda o seu testemunho de vida. Eu não sei como é que você tem reagido diante das tentações. Mas eu não quero concluir esse sermão com algo pesado, algo sem esperança. Mas eu quero primeiro, sim, mostrar essa realidade, mas trazer para os irmãos uma outra verdade. É que Deus conhece a nossa fragilidade e que Ele está do nosso lado, à disposição. O que Deus espera de nós é que possamos olhar para nós mesmos e reconhecer que se não for Cristo na nossa vida, nós não teremos razão de existir. Nós não teremos o verdadeiro motivo de viver. Que o nosso coração, irmãos, possa estar nesse momento no altar do Senhor, pedindo: ó Deus, renova a minha fé, a minha esperança, restaura o meu relacionamento, a minha família, e não nos deixe nos afastar do Senhor. Pois disse o Senhor Jesus Cristo: sem mim, nada podeis fazer. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Que não troquemos Cristo por nada. Que possamos sim valorizar as bênçãos de Deus, cuidar com zelo, cuidar das nossas famílias, valorizar os nossos amigos, mas que isso, nada disso, nem outras coisas que podiam estar passando no seu coração, nada disso tome o trono, o qual só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Pois é somente por meio desse Deus que se encarnou, o seu Filho Jesus Cristo, é que nós, irmãos, podemos ser assim renovados, alimentados, não somente agora, no presente, mas no porvir. Termos a certeza de que Deus tem para nós um lar conquistado pelos méritos do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame da sua graça sobre a nossa vida, que a motivação de você servir a Deus e vir até este lugar seja por aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário, quando disse: está consumado. Bendito seja Deus. Oremos ao Senhor.
Senhor, nós queremos te bendizer. Ah, Deus, como nós, muitas das vezes, temos vivido uma vida relaxada, uma vida cristã relaxada, sem muito compromisso. Quantas das vezes, ó Deus, temos até mesmo dormido sem falar com o Senhor, sem orar, acordar, ó Deus, sem pensar em Ti, ó Deus, preocupados com o trabalho, com a empresa, com os filhos, com o colégio. Ah, Deus, todas essas coisas, ó Deus, ela deve ser regida, ó Deus, por Ti. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Deus, sustente essa igreja, que o Senhor anime, ó Deus, cada um de nós, pois é possível, como já foi dito, que tenhamos vivido uma vida, ó Deus, neste lugar, afastado, ó Deus, seca, Senhor, distante, Senhor, de uma intimidade contigo. É possível, ó Deus, que estejamos vivendo só apenas uma vida de religiosidade. Mas se for assim, ó Deus, dos que se encontram aqui neste lugar, dos que nos ouvem, que o Senhor possa estar, meu Deus, trazendo na nossa mente e ao nosso coração o único socorro seguro, o Senhor Jesus. Que Ele renove essa igreja e que possamos sair deste lugar com a nossa esperança renovada, que a nossa fé em Ti possa estar, meu Deus, segura, alimentadas pelas verdades do Teu Evangelho. Assim, meu Deus, nós oramos no nome do nosso Salvador Jesus, o qual a igreja diz amém